Vamos falar sobre o conceito de isótopos. Consideremos um núcleo de um átomo de carbono com esta constituição. Ele apresenta 12 nucleões e apresenta também 6 prótons. O próton é um nucleão, quer dizer então que 12 destes nucleões, 6 são prótons e os outros serão neutrões. Um outro núcleo diferente, o carbono 13,6, e aqui a única diferença que existe em relação ao anterior não está no número atómico, mas está no número de massa. Repare-se que se estivesse no número atómico deixaríamos de chamar carbono, porque o número atómico, ou seja, o número de prótons, que estão sempre no núcleo dos átomos, é o identificador do elemento químico. É o seu BI, é o seu bilhete de identidade, o seu cartão de cidadão. Portanto, se 13 é o número de nucleões, terá 7 neutrões porque tem 6 prótons. Um outro núcleo, o carbono 14,6, comparado com o anterior, tem mais um nucleão, mas como tem que ter o mesmo número de prótons, porque senão deixaria de se chamar carbono, concluímos que terá 7 neutrões. Portanto, isótopos são átomos do mesmo elemento que possuem diferente número de massa. Quando dizemos que são átomos do mesmo elemento, estamos a dizer que são núcleos com o mesmo número atómico. Vamos esclarecer um pouco esta notação. Nós utilizamos aqui carbono 12,6, carbono 13,6, carbono 14,6. De facto, isto faz parte da notação designada por notação XAZ, em que A, letra maiúscula A, é uma letra que designa o número de nucleões, portanto, o número de massa. E Z representa o número atómico. Portanto, no nosso caso, primeiro o A é 12, o Z é 6, e depois os outros. O A é 13, o Z é 6, e, por último, o A é 14 e o Z é 6. Portanto, são isótopos, são núcleos do mesmo elemento, mas com diferente número de massa. Portanto, têm todos o mesmo número atómico, a única coisa em que divergem é no número de massa, portanto, no número de neutrões. Quando há acerto de equações que traduzem fenómenos nucleares, surgem por vezes a necessidade de utilizar esta notação. Cá está, é uma repetição do que se disse, o A é o número de massa, ou seja, o número de prótons mais o número de neutrões, o Z é o número de prótons e, por vezes, também se coloca aqui a carga elétrica. Claro que este núcleo apresenta uma carga elétrica 6 vezes positiva, mas repare-se, se nós estamos a trabalhar com núcleos, não é importante colocar aqui a carga elétrica. A carga elétrica está aqui, mas refere-se mais a quando isto é um átomo, ou seja, quando é o núcleo e os eletrões. Aliás, melhor dizendo, quando se refere a um íon. Porque nas reações nucleares e nas respectivas equações não é usual indicar aqui a carga da partícula. É assim quando estamos a escrever equações químicas, em que estamos a trabalhar com núcleos e eletrões, ou seja, estamos a trabalhar com íons. Neste caso, então, colocamos aqui a carga elétrica do íon. Do íon, como se sabe, é constituído pelo núcleo do átomo que o originou e dos eletrões que o constituem. Mas nas reações nucleares, às vezes, surge a necessidade de utilizar, por exemplo, partículas alfa. Partículas alfa são núcleos de átomos de hélio. E, portanto, estar aqui o alfa ou H maiúsculo E é a mesma coisa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são 4 nucleões, desses 4, 2 são prótons, portanto, terá 2 neutrões. Põe-se aqui a carga elétrica unicamente para mostrar que o núcleo de um átomo de hélio apresenta, de facto, a carga duplamente positiva. Ou seja, é um átomo de hélio sem eletrões. Quando surge uma partícula beta, a sua representação nas equações químicas é esta. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que tem número de massa 0 e que tem carga elétrica menos 1. Mas diria, então, se tem carga elétrica menos 1 e massa 0, então isto é um eletrão. A única diferença em relação ao eletrão
quando se representa pela letra beta, é para realçar que se trata de um eletrão com origem num processo que aconteceu no núcleo. Por exemplo, de um neutrão que dá origem a um próton mais um eletrão. Aí sim, esse eletrão é designado por partícula beta-, que é o que está aqui representado. Quando há reações nucleares, há grande libertação de energia. Essa energia situa-se na zona do espectro eletromagnético da radiação gama e por vezes é necessário colocar lá esta partícula. É um fotão e claro que temos que colocar que não tem número de massa nem tem carga. Portanto, muita atenção a estas partículas que às vezes são necessárias quando se procede ao acerto de equações que envolvem fenómenos nucleares.